Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Luciano, sou praticante de ninjutsu, faixa preta, quarto dan, instrutor de artes marciais, também estudo rima e hoje eu estou aqui para conversar com vocês a respeito de seppuku, a forma como os samurais tiravam a própria vida em busca de recuperar a honra, tá? Vamos tratar hoje a respeito de mitos, besteiras que são faladas a respeito do seppuku pela internet, em vídeos no YouTube, em páginas, por aí vai. Bom, o primeiro mito que eu gostaria de falar com vocês é a respeito da Tanto, né, que é essa faca japonesa, né, que era empregada pelos samurais, e a Tanto ela é uma lâmina que pode vir de aproximadamente 7 polegadas de lâmina até 30 centímetros de comprimento, mais ou menos, um shaku de comprimento é considerado ainda uma Tanto. E é muito comum a gente ver pessoas se referindo a esse tipo de lâmina como a lâmina feita unicamente para cometer seppuku, né? Então a única função que tinha do samurai carregar isso aqui era cometer seppuku. Grande besteira. Era uma arma utilizada para combate, para enfrentar inimigos, tá? Por que a Tanto era preferida para realizar seppuku caso necessário? No caso do seppuku, que é uma ação de cortar o próprio ventre, é muito mais fácil fazer isso com uma lâmina mais curta do que com uma lâmina como uma katana ou atashi, que são espadas muito grandes, né? Então, no caso de samurais que utilizavam a wakizashi, para facilitar o uso da wakizashi durante o seppuku, o pessoal enrolava um tecido na lâmina para pegar a lâmina no meio, né, e utilizar ela para realizar o seppuku. E o segundo mito a respeito do seppuku é uma grande besteira também, que é a ideia de que o seppuku seria utilizado para controle hierárquico, né, uma forma de manter o samurai na linha. Bom, em primeiro lugar, os samurais tinham diversas formas de execução, né? Algumas menos dolorosas e outras muito mais dolorosas do que o seppuku, né? Aqui 3 exemplos, né, que eram mais empregados. Era a decapitação, que no caso era utilizada mais para plebeus. Então, um indivíduo que fosse condenado por um crime e fosse executado, sendo plebeu, teria a cabeça decepada, né? Seria decapitado. Normalmente o corpo depois era utilizado para fazer tameshigiri, para testar a espada, né? Outra forma de execução também muito comum no Japão, especialmente depois da chegada dos portugueses, era a crucificação, né? Isso aí era especialmente reservado para o pessoal que era cristão, né? Depois da abolição do cristianismo no Japão. E a terceira forma, que era bem dolorosa de execução, era ser fervido num caldeirão de óleo, tá? Que eu acredito que é bem mais doloroso. Já no caso do seppuku, é uma forma bem dolorosa de se morrer, né? Como se não bastasse cortar o ventre ou apunhalar o coração ser uma forma de morte muito dolorosa, em alguns casos o indivíduo que cometia o seppuku ainda realizava mais de um corte. Então realizava um corte horizontal, mais um outro horizontal, um terceiro talvez, ou então fazia uma sequência de cortes formando um desenho mais elaborado, né, para demonstrar ainda mais a convicção nele naquele ato de tirar a própria vida e que ele não estava preocupado com o nível de dor que ele estava sentindo durante aquele momento, né? Era um tipo de morte reservada para os samurais, né? Pessoas de alta casta social, porque o seppuku era visto como uma forma de morte honrada, uma forma de partir dessa vida de uma forma exemplar. Por quê? Porque no passado houveram exemplos de pessoas com poder, né, com grande influência, até mesmo pessoas da linhagem do imperador com possibilidade de sucessão ao trono imperial do Japão, que cometeram seppuku por livre e espontânea vontade, sem terem sido obrigados a isso por ninguém mais elevado hierarquicamente. E agora eu vou listar para vocês aqui alguns dos seppukus mais famosos da história, né? O primeiro seppuku famoso da história do Japão foi realizado pelo Minamoto Tametomo. Esse cara, que é só o arqueiro mais famoso da história do Japão. Isso aconteceu em 23 de abril de 1170, durante a Guerra Genpei, né, que foi a guerra entre o clã Taira e o clã Minamoto, em que os dois clãs estavam disputando quem seria o próximo sucessor do trono imperial.
E durante uma batalha marítima, o Minamoto Tametomo ficou isolado em uma ilha e ele foi cercado por um grupo de botes, né, e barcos inimigos, e ele não tinha escapatória. Quando ele percebeu que ele iria ser derrotado e capturado com vida pelos inimigos dele, ele tirou a sua armadura, pegou a sua espada ou a sua tantô e cortou o próprio ventre. Existem relatos, inclusive, de que após cortar o próprio ventre, ele retirou as vísceras e os órgãos e arremessou eles contra os indivíduos inimigos que estavam tentando se aproximar para capturar ele vivo. O segundo seppuku famoso que eu gostaria de salientar aqui para vocês foi do Hirata Masahide. Esse cara foi o tutor do Oda Nobunaga, né? Aquele indivíduo que se tornou um daimyo e foi o grande responsável pela unificação do Japão e final do período dos Estados em guerra. Bom, o Oda Nobunaga recebeu toda a instrução do Hirata Masahide de como se comportar, de como ser uma pessoa polida e se portar como um sucessor à cabeça do clã Oda, né? Porém, ocorreu que, pelo falecimento do pai do Oda Nobunaga, durante o funeral do pai dele, o Oda Nobunaga pegou um pote de incenso e jogou as cinzas desses incensos no templo do altar onde o pai dele estava sendo velado, né? E isso deixou todo mundo tão chocado que depois o Hirata Masahide cometeu o seppuku por vontade própria, como uma mensagem de protesto, de que ele tinha feito a sua parte, tinha ensinado bons modos ao Oda Nobunaga, ensinado ele como ser uma pessoa decente, como ser uma pessoa digna do nome da casa dele, né? E não agir de forma tão inconsequente daquela forma. É o exemplo perfeito de matar alguém de vergonha. Após isso, Oda Nobunaga ficou com tanto remorso pela morte do tutor dele que ele criou um templo em homenagem ao Hirata Masahide. E o terceiro seppuku que a gente vai falar aqui é do Lord Nita Yoshisada, que era um daimyo, né, um cabeça de um clã, né, que governava uma província. E ele cometeu o seppuku em 1333 durante uma batalha, né? Ele estava lutando junto com o seu exército e ele estava montado a cavalo. Aconteceu que durante a batalha o cavalo dele foi atingido por uma quantidade de flechas e o cavalo dele sucumbiu e caiu. Após a queda do cavalo dele, o Nita Yoshisada ficou preso debaixo do cavalo dele e ele tentou sair debaixo do cavalo, né? Tentou empurrar, porém ele estava preso e não conseguia se livrar daquela posição. E ao ver que ele estava preso debaixo do próprio cavalo, no campo de batalha, o Nita Yoshisada sacou a sua tantô ou a sua espada curta e ele cortou a própria garganta, né? Ele cometeu o seppuku de uma forma um pouco diferente. E após o Nita Yoshisada cometer seppuku dessa forma, vários dos seus vassalos, seus servos e seus samurais que estavam lutando ao lado dele seguiram seu exemplo e cometeram seppuku ali no campo de batalha. O quarto caso é um exemplo perfeito de que o seppuku não impedia o samurai de cometer ato nenhum e que o samurai não tinha receio nem da morte nem da dor do ato do seppuku. É o caso dos 47 Ronins. O caso dos 47 Ronins está ligado a uma história de vingança contra um daimyo chamado Kira, que devido a um desentendimento com outro lord, o Lord Asano, dentro do castelo do Shogun, causou um incidente em que o Lord Asano, insultado, sacou a própria espada e atacou esse daimyo Kira. O Kira sobreviveu, porém o Asano foi condenado por sacar uma espada e causar uma luta dentro do castelo do Shogun. O Lord Asano recebeu a punição de cometer seppuku, que é uma morte honrada. Só que além de cometer seppuku, a família dele ainda foi penalizada com a redução do feudo, né? E os samurais dele tiveram que ser dispensados. Esses 47 samurais que prestavam serviço ao Lord Asano ficaram enfurecidos com essa situação e juraram vingança contra o Kira. Eles permaneceram durante alguns anos debandados, né, cada um em um canto, seguindo sua vida e dando toda a impressão de que eles tinham esquecido completamente aquela história.
E assim que o Kira, esse outro senhor, baixou a guarda achando que estava tudo tranquilo, que já era uma história passada, os 47 Ronins se reuniram novamente e arquitetaram um plano para pegar o Kira dentro da casa dele e executar a vingança. E o mais interessante da história dos 47 Ronins é que esses 47 escolheram o mais jovem entre eles, que era o Terasaka Keshimon, para não invadir a casa e seguir até as autoridades que eram responsáveis pela segurança daquela região, né, e avisar que eles estavam cometendo aquele ato de vingança e por que eles estavam cometendo esse ato. Os 46 Ronins que sobraram cercaram a casa, bateram nas portas dos vizinhos e avisaram, a gente está causando, né, para avisar os vizinhos que eles estavam fazendo um cerco, que não era um crime comum, era um ato de vingança contra o Kira e que os vizinhos estavam em segurança e não precisavam se preocupar. Seguido disso, os 46 Ronins invadiram a casa do Kira, eliminaram os defensores da casa e procuraram até encontrar o Kira e o executaram pela decapitação. A cabeça dele foi recolhida e os 46 Ronins seguiram então rumo ao cemitério para depositar a cabeça do Kira em frente ao túmulo do antigo mestre deles. E os 47 Ronins estavam cientes de que o seu ato era ilegal, infringia leis e que eles seriam punidos com a ordem de cometer seppuku. No entanto, isso de forma alguma impediu eles de seguirem à frente com o seu plano, realizar a vingança em nome do seu mestre contra o Lord Kira, e após cumprir essa missão de vingança, eles não fugiram do seppuku. E agora a gente vai chegar a um caso de seppuku que atingiu a Casa Imperial. Quem poderia forçar um herdeiro da Casa Imperial japonesa a cometer seppuku? Bom, esse caso aconteceu em 1337, né? Foi o seppuku do príncipe Takanaga, que era o segundo filho do imperador Go-Daigo, e ocorreu durante o período Namboku Shujidai. O período Namboku Shujidai é um período da história japonesa em que houveram duas cortes. Uma corte no norte, que era uma corte fantoche criada pelo Ashikaga Takauji para legitimar o governo de shogunato dele, que estava trocando, saindo o shogunato Minamoto e entrando o shogunato Ashikaga. E no sul havia a corte que era leal ao Go-Daigo, o imperador japonês de fato, né? E basicamente o pessoal queria acabar com o governo de Shogun, né? Acabar com o governo militar e restabelecer todo o poder de governo ao imperador, como acontecia antes da criação do shogunato. E o príncipe Takanaga estava defendendo o castelo Kanagasaki. Esse castelo foi cercado e o príncipe Takanaga defendeu com seus homens esse castelo Kanagasaki durante 4 meses contra o cerco. Porém, após todo esse tempo, os suprimentos do castelo estavam acabando e tem relatos até mesmo de que os samurais que estavam defendendo o castelo estavam começando a recorrer ao canibalismo para poder se alimentar. Frente a essa derrota e a iminente possibilidade de ser capturado vivo pelos inimigos, que poderia ser utilizado contra o pai dele, que era o imperador de fato, o príncipe Takanaga cometeu seppuku. Não chega a ser um caso do imperador japonês cometendo seppuku, mas era o segundo na linhagem com chances bem altas de se tornar o próximo imperador do Japão. Não foi imperador, mas foi por muito pouco, foi na casca. E agora um caso de um seppuku contemporâneo e famoso também, que é do escritor Yukio Mishima, que cometeu seppuku em uma base militar após o final da Segunda Guerra Mundial. Com o final da Segunda Guerra Mundial, o Japão se rendeu, né, e foi ocupado pelas forças americanas. O Yukio Mishima criou um grupo, né, cujo intuito era expulsar os americanos do solo japonês e restabelecer o governo ao imperador, né? Que ideia genial, né? E esse grupo do Yukio Mishima invadiu uma base militar em Tóquio e eles conseguiram capturar o comandante-chefe dessa base militar. Durante o caso, até inclusive, eles acabaram decepando a mão desse comandante. E o Yukio Mishima pediu para reunir os soldados da base para ouvirem um discurso. Nesse discurso, ele falava exatamente
que esses soldados deveriam se reunir para expulsar os americanos do Japão e restabelecer o governo do imperador. O problema é que os soldados da base lá não deram muita bola para esse discurso do Yukio Mishima, mas o Yukio Mishima já tinha a ideia de que provavelmente o plano dele não ia dar certo, né? E que ele ia ter que optar pelo plano B, que ele já estava ensaiando tinha mais de um ano, que era cometer seppuku. Bom, o Yukio Mishima e o seu grupo se retiraram para o aposento do comandante da base, né? E o Yukio Mishima pegou uma faca e abriu o próprio ventre. O segundo em comando do grupo, que era parceiro do Yukio Mishima, pegou a espada para decepar a cabeça dele. Porém, o cara não era muito bom com a espada e ele errou 2 golpes. O primeiro golpe acertou no meio das costas do Yukio Mishima, né? E o segundo golpe atingiu o pescoço dele, mas não decapitou o Yukio Mishima e ele continuou consciente e agonizando, né? Após isso, um terceiro indivíduo do grupo, que era mais habilidoso com a espada, pegou a espada e finalizou a execução do Yukio Mishima. Após isso, aquele segundo em comando, que tinha falhado como auxiliar do Yukio Mishima, também cometeu seppuku e foi decapitado pelo terceiro indivíduo, que era melhor da espada. E o último caso de seppuku famoso aqui é um caso de seppuku que não deu certo, tá? É o caso do Yamamoto Tsunetomo. Você não está ouvindo errado. É o escritor do livro Hagakure, o cara que colocou no papel o código de conduta do guerreiro, o Bushido. O Yamamoto Tsunetomo era um samurai que servia a um lorde de uma província. Esse lorde, para quem ele servia, faleceu. E o Yamamoto Tsunetomo não via mais muito sentido em continuar vivo depois que o mestre, a quem ele tinha sido leal a vida toda, tinha falecido. E ele pediu autorização para cometer seppuku e seguir para o outro lado e acompanhar o seu antigo mestre. Porém, a autorização dele foi negada, né? E caso o seppuku não fosse autorizado, tinha até um outro nome para um caso de uma pessoa que cometesse seppuku sem autorização. E aí, ao invés de ser uma morte honrada, seria uma morte desonrosa. E o Yamamoto Tsunetomo ficou tão indignado com o pedido dele de seppuku ter sido negado que ele escreveu um livro inteiro, que é o Hagakure, só para dar sermão nos samurais da época, dando exemplos do passado de como os samurais mais antigos eram honrados, que os samurais da atualidade deveriam não ter medo da morte, viver de forma honrada e que os samurais daquele período estavam ficando com o pulso frouxo. Bom, então todos esses casos que a gente levantou aqui de seppukus mostram que o seppuku não era visto como uma forma de punição ou de controle hierárquico, exatamente porque o seppuku era uma forma de morrer que foi escolhida por pessoas muito poderosas que não tinham uma obrigação hierárquica, não tinha ninguém ordenando a eles de tomar essa atitude e eles escolheram esse caminho para acabar com a própria vida, enquanto que pessoas de hierarquia mais baixa tinham que pedir autorização para cometer seppuku quando eles tinham vontade disso, né? Em alguns casos, até mesmo eles eram negados, como o caso de Yamamoto Tsunetomo. Bom, e para fechar esse vídeo, é importante a gente lembrar que esses costumes, esses hábitos, são de pessoas que viveram há 800, 700 anos atrás em outra região do mundo, com outras filosofias, outra cultura, outra religião. E a forma de pensar desses indivíduos é completamente diferente das formas de pensar que nós temos atualmente aqui no Ocidente no século XXI. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham aprendido alguma coisa, seja a respeito de história, a respeito de tradição samurai ou a respeito da natureza humana. Se você gostou, por favor, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Bom, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais.